Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Boa noite. Tite, queria te perguntar em relação à sequência de gols de bola aérea que o Flamengo vem tomando. Todo jogo o Flamengo vem sofrendo gols de bola aérea. Sabe o que tem motivado, o que vocês acham, que tipo de erro que o time tem cometido para sofrer tantos gols na bola aérea? E te perguntar por que você tirou o Pedro na fase final da partida, já que ele vinha conseguindo prender as bolas ali, e a partir do momento que o Gabigol entrou ali na referência, a bola não ficou mais tão presente ali no setor de ataque, o Palmeiras conseguiu chegar mais. Boa noite. Boa noite. Primeiro, um grande jogo de duas grandes equipes. Eu vou fazer assim, depois eu respondo. Com dois grandes trabalhos, com dois grandes clubes fazendo um investimento extraordinário e tendo em cada enfrentamento um altíssimo nível. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio. E nós temos o mesmo índice de gols tomados, tal qual a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote e de retorno. Sobre o Gabriel, nós temos uma substituição, o Nico pedindo para sair, a sequência com o Eric, e nós temos uma mexida só a mais, e de ter um jogador mais para ter posse de bola, como aconteceu com o Gabi. E aí eu respeito, mas discordo. Nós ficamos mais com a bola quando o Gabi entrou. Por quê? Porque é um jogador de flutuação e não da frente. E a posse de bola e as articulações, a gente começou a ter mais, porque ele é a característica dele essa. Tite, boa noite. Raíza Simplício, da Gol Brasil. Você falou sobre essa questão do gol ter sido de rebote, não na bola parada. Então, eu vou meio que refazer a pergunta do Fred e vou utilizar essa questão, né, que eu acho que tem preocupado muito o torcedor, é essa bola levantada na área do Flamengo. A impressão que a gente tem, os gols que o Flamengo leva, em sua maioria, são com essas bolas alçadas na área, seja de bola parada, seja do rebote, que colocam a bola pelo alto. Como é que vocês têm trabalhado isso? Essa percepção que nós temos aqui de fora é a mesma que vocês têm? Tem sido trabalhado isso ou não tem essa percepção? Enfim, e, se me permite mais uma, no final do jogo eu vi jogadores bastante cansados, né? Uma sequência de jogos difíceis e muito pegados. Como é que está essa questão de... Tem as lesões agora, como é que está com a diretoria essa questão de reforços? Duas partes. Eu vou repetir o Muricy, é trabalho. Trabalho com concentração e foco. Ele não foge desse aspecto, qualquer que seja a bola, tanto de bola andando, nós temos um índice muito, quanto de bola de rebote ou bola alçada de frente, como queira. Então, ele não foge do trabalho e da concentração, nesse aspecto. Contra contratações que ela fez a colocação. Precisa de reforços? É isso que vocês enxergam? Se eu disser para ti que sim, aí tu vai escrever lá no outro, Tite pede reforços. Nós temos consciência muito grande do trabalho. E eu tenho consciência muito grande, tal qual a direção, da necessidade de todos os aspectos que são importantes para o Flamengo. Nós temos consciência disso, né? De cada vez mais fortalecer. Tite aqui, boa noite, Kleber, Marcos Martinho, do canal da QSRN. Tite, duas questões, se você me permite. Primeiro, sobre uma certa oscilação no desempenho do Flamengo, por exemplo, nos últimos jogos e também no jogo em si. O Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, foi derrotado no Allianz Parque, mas conseguiu a classificação, hoje cede um empate. E, no decorrer da partida, você observa um Flamengo que, no primeiro tempo, consegue produzir, criar oportunidades, né, especialmente antes do gol anulado do Palmeiras. E, no segundo tempo, o Flamengo volta com mais dificuldade para criar, para produzir. Se você observa isso como uma neutralização tática do adversário ou uma falta de concentração da equipe. E também, devido a esse momento de lesões, seria a melhor forma de você recorrer aos jovens da base, como o Chola, que vem em ascensão, para conseguir complementar esse plantel? Oscilação no jogo de Flamengo e Palmeiras
duas equipes de altíssimo nível. Em alguns momentos tu vai estar dominando, em alguns momentos controlando. Nós temos um grande jogo hoje. Nós temos um grande jogo. Eu não vou deixar, e falei, me sinto muito orgulhoso do desempenho dos atletas. Muito, não pouco. Ele vem de um jogo, e quem classificou, e aí a situação são situações diferentes. 220 minutos nós classificamos. E classificou merecendo. Das duas, talvez, dos últimos 3 anos, as duas equipes que têm brigado no topo das grandes competições. Então, passou. Empatamos o jogo e fizemos um belo jogo lá no Campeonato Brasileiro. E aqui hoje tu sai com o Everton, e aí eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo e fazendo duas extraordinárias defesas. Então, o desempenho todo, em momentos que tu está melhor, mas a efetividade, talvez a efetividade hoje, ela tenha feito a diferença. Mas eu não vou deixar me levar por uma situação de que é parecido com as Olimpíadas. Só tem valor quem tem medalha. Aí quem não tem medalha não vale. Só tem valor se vencer. Então, desempenho não vale. Vale, sim, para o técnico vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. E que o desempenho do jogo era de vitória. E que eu sei avaliar e sei dizer isso para vocês também. E assumir essa responsabilidade. Porque senão fica assim, ó, só vale que tá. Aí eu tenho que ouvir o Pio dizer assim, ó, pô, eu tive, porque eu não estava na minha melhor condição, eu tive um monte de haters. Vai falar. Então, comigo, só porque venceu, não vai ter. Vai ter o meu reconhecimento em cima de desempenho. Se faltou efetividade, sim. Se precisa melhorar uma bola de rebote, sim. Se tem que falar, sim. Mas o desempenho do jogo, hoje, na grandeza dessas duas equipes, era para ter vencido. Merecia ter vencido. Inclusive com o Everton fazendo aí 2 defesas que elas... Eu já estava vibrando e tal. Então, eu tenho uma percepção que ela vai além do resultado. Mesmo eu tendo chateado, mesmo eu não vou dormir direito, mesmo que eu sei, mas eu tenho que saber avaliar uma situação, o jogo do desempenho e o jogo do resultado. Senão aí não serve. Aí só vai servir o Pio, só vai servir a menina quando tem medalha de ouro. Aí não dá, né? Só quando vence, aí não dá. Oi? A gente tem vários jogadores da base inscritos, né, dentro do nosso grupo de Libertadores, e o Chola é um deles, né? O Iago, o Carbone, o Rayan, que desceu, tem uma série de meninos inscritos e a gente tem usado dentro do trabalho e vai fazer uma análise agora para o jogo de quinta-feira, que é a Libertadores, né? Dentro dos jogadores que a gente vai poder contar para o jogo. Um jogo de muita exigência, com altíssimo nível, inclusive físico. E eu lamento muito pela saúde dos atletas. A gente fica... um grande momento que o Cebola estava de novo, o Vina entrando bem de novo, e aí tu acaba perdendo. Mas é do jogo. Mais saúde para eles. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber. Concordo quando você fala que o Flamengo produziu, né, para vencer, mas é justamente nesse ponto que a galera está batendo muito aqui nessa tecla da bola parada, porque os torcedores hoje estão muito preocupados exatamente por conta disso. O Flamengo produz e acaba tomando um gol, seja ou de bola parada ou de bola rolando. O Flamengo já tomou contra o São Paulo, agora recente, né, de cabeça no escanteio direto, mas tomou contra o Palmeiras. Teve 2 gols anulados por 1 milímetro, ali, por pouco tempo, pouco espaço. E também, hoje, como você falou, de segunda bola, que o jogador demorou a sair. Já tinha acontecido com o Varela e hoje aconteceu com o Vinha. Como é que a gente vai melhorar isso pensando que o Bolívar agora é um time que, principalmente na altitude, força bastante essa bola levantada, né, na área, até pela velocidade, né, do jogo? Obrigado. Treinamento, foco e concentração. Até para resumir aquilo que eu falei anteriormente. Não dá para fugir disso. É isso. Treinamento, foco, concentração, repetidas vezes para aperfeiçoar. Professor Tite, boa noite. Professor Kleber, Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Queria que vocês avaliassem, eu sei que a gente está chegando ali naquele momento de afunilamento das competições, com jogos muito difíceis daqui para frente e tendência a só piorar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do momento físico dos jogadores do Flamengo, porque quando o jogo acaba, é natural que eles estejam muito cansados,
mas eu estou notando eles extenuados. Eu acho que estão num nível de cansaço além daquele tradicional de um final de jogo. Então, eu queria que vocês que estão lá dentro no dia a dia avaliassem por conta desse afunilamento agora, né? Que vai ser preciso a parte física cada vez mais. Obrigado. Estímulo e recuperação é o grande desafio. Quem fala é um professor de educação física. Se der estímulo e não der tempo de recuperação hábil para que essas situações elas aconteçam. Então, esse é o desafio nosso. Quando tu pega o enfrentamento de duas, olha, eu quero enaltecer de novo. Eu estou com um sentimento do amargo de não ter vencido. Mas também tenho o discernimento do grande trabalho do Palmeiras. São duas equipes que nos últimos 3 ou 4 anos, e a gente tem que saber olhar, senão eles têm feito assim como nós, e tem sido invariavelmente o topo do Brasil nos enfrentamentos, em momentos de uma outra equipe, mas essas duas elas têm mantido um nível muito alto, inclusive de exigência física. Se tu vê as trocas que ela mantém jogo acelerado, e nós também as necessidades de manter jogo acelerado. Por que eu falei isso? E contextualizei pelo desgaste físico também que há. E há um desgaste mental nessas competições. A gente vem de uma classificação na Copa do Brasil que, aí vem agora para uma briga pela liderança. Aliás, o Flamengo ele está nas 3 competições na parte de cima. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para justificar lá, eu estou falando isso para as famílias dos atletas e para os atletas saberem disso, que o técnico ele sabe reconhecer o trabalho deles. Senão fica muito fácil. É por isso que eu estou ecoando essa situação. Nas 3 competições. Talvez a única a competição que nós não pudéssemos ficar em primeiro na Libertadores, no grupo. As outras todas, sim. Então, o quanto atrás do pano os atletas estão se dedicando nesse aspecto físico, no aspecto de recuperação, no aspecto, nas substituições. Seguramos o Nico, porque ele ficava pedindo para sair, fica um pouquinho mais. Nós só tínhamos uma mexida só. Por quê? Porque as lesões estourou, tendão ele nos tirou a possibilidade, inclusive, de mexer durante o jogo. Nós só tínhamos que mexer uma. Não dava mais para mexer. Ou mexia ali nas 3, ou não dava mais. Ou o contexto, por quê? Porque esse desgaste físico ele acaba acontecendo inevitável, como aconteceu de lesões e perda de atletas importantes, como foram. É um aspecto importante também. Oi, Tite, tudo bem? Oi, Kleber. David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu perguntei para o Abel, e ele até discordou, né, de você, em relação ao jogo ter sido bom. Ele até pediu perdão ao público, porque tivemos apenas 48 minutos de bola rolando dos 102 minutos jogados. E aí, ele deu as justificativas dele, eu queria saber de você, até pela questão da arbitragem, que vem sendo muito falada toda semana aqui, em todas as coletivas de todos os técnicos, se a arbitragem interferiu negativamente nisso, se as próprias equipes, né, o Palmeiras é um time que reclama bastante da arbitragem, se isso também interfere, eu perguntei isso para ele. E focando também no jogo do Bolívar agora, pelo que você já falou, dos jogadores extenuados e todos os problemas físicos, como encarar esse desafio que a torcida, preocupada com a situação de ter que fazer uma diferença muito grande para não sofrer lá na altitude? Obrigado, é isso. Primeiro, a gente começa a pensar no jogo e projetar todo aquele jogo de enfrentamento que a gente tem contra o Bolívar. Isso, nessa sequência de trabalho, a gente nos vê, vamos ver os atletas que também machucados, disponível, esse é o processo todo de recuperação. E outra parte, a primeira parte da pergunta? Comentar. Por isso que o futebol ele é tão bom e democrático, né? A gente enxerga sob diferentes viés, diferentes... O Flamengo tem uma forma de atuar, um modelo. O Palmeiras tem outro modelo. Qual é o melhor? Os dois são bons, os dois são vencedores, mas são bem distintos. E aí, inclusive, as óticas daqui a pouco. Tá? E não contrapor a opinião que ele possa ter, que eu tenha, sem confrontar. Respeitar opiniões se respeita, não se... dados específicos, não, esse mais. Mas se respeita, opiniões se respeita. Não quero falar de arbitragem, não. Vamos à última. Do arbitragem não é do meu cunho. A
A última pergunta. Só a única coisa que eu dizer que fato não dá para negar. Se é impedimento, é impedimento. Ah, mas foi pouquinho. Aí treina a jogada e entra antes, aí não dá para trazer. Ah, não, tomou gol. Não tomou gol. Porque não foi impedimento. A última, tá? Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Léo José, do Coluna do Fla. Ultimamente, o Léo Ortiz ele vem disputando vaga ali com o Alan para ser, vamos dizer assim, o pronto reserva ali na posição de volante. Como que tá? Como que você enxerga, como que vocês da comissão técnica enxergam essa disputa entre Alan e Léo Ortiz? O que faz vocês definirem, colocar ou o Léo Ortiz ou o Alan? Hoje os dois, porque o ritmo do jogo, inclusive, com o cartão do Eric, estava então a necessidade dos dois. Um é um jogador que agride a marcação e que sai numa alçada mais e outra mais posicional. Um ou outro, mas também o Léo trabalhando bem, tanto com o primeiro meio-campista posicional, quanto com o zagueiro. Ok. Obrigado. Boa noite. Tá aí, Emerson, encerrada a entrevista coletiva do técnico Tite. Qual